Olá, tudo bem? Hoje eu quero abordar o assunto dislexia. Quero falar um pouco sobre no que consiste a dislexia e algumas características que vão ajudar a gente identificar a pessoa com essa dificuldade. A primeira coisa que eu acho importante dizer é que ninguém vai conseguir fechar um diagnóstico de dislexia antes dos 8 anos de idade da criança. Eu trago esse dado não só como psicóloga, mas como mãe, que estou num processo de investigação do meu filho para entender o que acontece com ele, qual é a base, o fundamento da dificuldade de alfabetização dele. E a gente vem nessa luta por alguns anos, e agora, que seria uma fase que, segundo a escola dele, ele estaria completamente alfabetizado, não no critério do MEC. De acordo com o MEC, a criança tem até os 8 anos para se alfabetizar, e por isso que crianças antes do 3º ano não reprovam na sua vida acadêmica. Porém, na escola que o Felipe está, no 2º semestre do 2º ano, subentende-se que a criança esteja completamente alfabetizada. Com o Felipe isso não aconteceu. Com o Felipe eu tenho uma luta que já vem se arrastando há um bom tempo de dificuldade de decodificação da linguagem. Eu vou voltar para o assunto técnico, porque senão eu vou sair muito dessa questão falando do meu filho, mas o que eu quero dizer desde já é que se você caiu nesse vídeo porque você tem interesse em saber mais sobre o assunto dislexia, eu consigo entender o que você está passando. A dislexia, ela vai afetar não só a criança, mas toda a família. E eu farei mais vídeos sobre toda essa minha trajetória com o Felipe. Caso você esteja vivendo algo parecido, eu já te convido para se inscrever aqui no canal, para me dar um joinha, para eu saber que esse assunto é interessante para você, para que eu dê sequência nesses temas sobre a nossa trajetória para combater essas dificuldades. Não estão sendo fáceis, mas estamos colhendo bons frutos. E eu vou querer trazer todas essas dicas aqui para te ajudar também nessa caminhada. O que vai acontecer no caso da dislexia? Para a gente conseguir se tornar um leitor fluente, a gente precisa de muitos processamentos cerebrais ativados para que a gente tenha o sucesso nessa tarefa. A gente vai precisar ser capaz de reconhecer os sons, identificar visualmente a letra. Eu tenho que olhar para aquela letra e perceber que letra é aquela. A gente precisa conseguir perceber todas as diferenças entre cada uma das letras e o som que ela forma na união entre elas. Além disso, a criança precisa ter uma boa desenvoltura da sua fala, porque como ela fala, vai influenciar em como ela escuta aquele som e automaticamente em como ela reproduz aquela palavra. Você consegue imaginar a quantidade de conexões neuronais que a gente precisa ter intacta para que tudo isso aconteça? Quando o indivíduo não tem essa preservação, quando ele tem alguma falha nesses processamentos neurológicos, um dos possíveis transtornos que pode vir a acarretar é a dislexia. A dislexia pode acontecer por alguns fatores, mas basicamente ela é genética. Também é possível que algumas intercorrências, tanto na gestação, quanto no nascimento, como nos primeiros anos de vida daquela criança, aconteça alguma mudança no seu cérebro que vai causar essas falhas neuronais e vai também possivelmente acarretar numa dislexia. Com essa falha, a criança vai passar a apresentar dificuldade para entender, interpretar, memorizar tudo que tiver relacionado com esse processo de aprendizagem, de leitura e escrita. E como eu falei para vocês, esse diagnóstico ele não vai se confirmar cedo, o que é muito controverso. E aqui é um parênteses para o meu desabafo de mãe. Por quê? Ele não vai se confirmar antes dos 8 anos de idade, quiçá com 8 anos de idade. Pode ser que ainda se prolongue e ainda exista dúvidas, vai depender de como aquela
pessoa se vira ali dentro daquelas falhas, daquela dificuldade, como ela consegue usar os auxiliares para ajudá-la nesse processo de aprendizagem de leitura e escrita. Então, dependendo do desempenho que essa criança tem, ainda assim vai continuar sendo difícil um diagnóstico, mesmo por volta de uns 8 anos de idade. Neurologicamente falando, acredita-se que uma criança, para ela ter estruturada bem essa questão de aprendizagem de leitura e escrita para toda a vida dela, ela vai precisar que isso fique bem segmentado por volta dos seus 6, 7 anos de idade. Controverso, não é? Porque se eu não tenho diagnóstico, mas eu tenho a dificuldade, como eu corro atrás de trabalhar bem essa criança para que eu entregue para ela condições de evoluir de uma melhor forma, que ela consiga de melhor dentro dessa possibilidade na leitura e na escrita. Por isso, eu, Milena, comecei a trabalhar com sinais. Caso você tenha um filho menor de 8 anos de idade que não vai conseguir um diagnóstico, que você preste atenção nos sinais e, se possível for, comece também a trabalhar com esses sinais, para que você entregue para o seu filho melhores condições dele desenvolver-se dentro das possibilidades. Quais seriam esses sinais que chamam a atenção? Eu conto aqui no canal, num certo momento, que eu passei por todas as fases. A fase da negação, a fase da revolta, a fase de tristeza, de tipo, poxa vida, ele vai ter que enfrentar, nós teremos que enfrentar isso, sabe? Para, enfim, a fase de aceitação. Oscilei muitas vezes nessa tristeza, nessa revolta, nessa, sabe? Eu fiquei oscilando. Não foi um processo assim, tipo, fácil, tranquilo. Ah, ele tem dislexia, vamos correr atrás. Não. Eu acredito que tudo aquilo que falam pra gente que não tem cura, por mais que não seja uma coisa tão alarmante, causa um mal-estar. Muitas vezes uma revolta, muitas vezes um questionamento, muitas vezes uma dor, causa. Mas a gente precisa aceitar. Porque quando a gente aceita, e isso tá servindo para mim até como uma lição para tudo que eu falei durante toda essa minha carreira profissional, para pais que passaram nas minhas mãos, quando a gente aceita, quando a gente compreende o que tá acontecendo com a gente ou com nossos filhos, a gente consegue usar as melhores armas para lutar contra aquilo, para combater aquilo e para entregar o melhor prognóstico para aquela pessoa. E é isso que eu convido você a pensar com as causas possíveis que vão dar indícios de que, opa, ligue seus alertas, vamos prestar atenção. O que será que está acontecendo? Será que é só uma impressão minha ou será que meu filho pode ter alguma coisa de diferente? A primeira causa é se você tiver sua árvore genealógica pessoas com histórico de dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita, porque a dislexia, ela é principalmente um fator genético. Sabendo disso e vendo que o seu filho tem essa dificuldade, já é um alerta. Tem intercorrências no nascimento, como ser prematuro, ficar muito tempo em UTI, ter ocorrências como anóxia logo após o nascimento. Isso tende a chamar atenção caso essa criança esteja apresentando algum tipo de dificuldade de aprendizado de leitura e escrita. A criança que não consegue diferenciar um desenho do que é uma letra, do que é um número, para ela aquilo lá é meio que outro desenho. Isso é estranho, isso chama atenção. Mais uma coisa, a criança que demora para falar, que tem muito atraso de fala, nós somos seres individuais, por isso o indivíduo. Por isso, não necessariamente todo mundo tem que fazer aquilo dentro do mesmo tempo. Não tem nada de errado um andar antes, outro depois.
Um falar antes, outro depois. Um tirar a fralda antes, o outro depois. Um aprender a ler antes, outro depois. Mas a gente tem uma média. E dentro dessa média, oscilar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo é esperado. Quando isso começa a sair muito do esperado, aí começa a chamar atenção. Não é aquela criança assim que tá lá na sala de aula dela e uns 5 ainda não falam, beleza. Todos os amiguinhos já estão falando e falando bem, falando há algum tempo e o seu não despertou para falar. Chama atenção. A criança que tem dificuldade de memorizar, por exemplo, uma musiquinha escolar. A criança que tem dificuldade de fazer sequência. A, B, C, D, E, F, G. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Criança que tem dificuldade para compreender sons iguais. Rima é uma questão muito trabalhada com o disléxico. E pra gente parece tão óbvio, né? Coração, pão, mão, cão, vão, fogão. Mas o disléxico tem dificuldade dessa compreensão da rima. O disléxico também pode apresentar dificuldades motoras, tanto finas quanto grossas. E também pode apresentar dificuldades com quebra-cabeça, com outros tipos de jogos que exijam essa noção de espaço. Gente, quando eu falo pode apresentar, é porque um disléxico não necessariamente terá todas essas dificuldades. Pode ser que ele tenha poucas, pode ser que ele tenha todas, pode ser que ele tenha... Mas ele vai apresentar algum número de dificuldades significativas dentro disso que eu tô falando pra vocês. Dessas todas, o meu filho, por exemplo, se encaixa em muitas, mas não se encaixa em todas. Dificuldade de memorizar nomes de pessoas. E aquela criança que tem pouco ou nenhum interesse em atividades que envolvem livros, que envolvem leitura, que envolvem gráficos, sinais gráficos, símbolos. Isso também chama atenção. O que eu posso dizer de animador para você sobre a dislexia? Que ela, apesar dessa dificuldade, ela não é nem vista como uma doença, mas hoje em dia muitas escolas estão se adaptando. O disléxico, ele tem direitos nas provas, ele tem direito a várias outras coisas que eu vou abordar mais tranquilamente em outros vídeos aqui com vocês, além de atividades que vão estimular o desenvolvimento focado para aquele tipo de dificuldade, porque a gente não sabe qual é a possibilidade de desenvolvimento dessa criança, mas ela pode chegar muito além. E com a sua ajuda e com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, ela pode ir muito longe. Tá afetando a minha família? Está. Vai ser para sempre? Vai. Mas calma, a gente não sabe. A gente não sabe o tamanho do voo que essa criança tem para dar na vida dela. O que tá nas nossas mãos agora é auxiliá-la. E o auxílio principal, um trabalho multidisciplinar, fono, psicopedagoga, reforço, conversar na escola, ver se você tá numa escola que te dá esse amparo. E além disso, você ajudar, funcionando como um instrumento facilitador para essa criança. Eu tenho certeza que essa criança pode chegar muito longe. Eu nem queria misturar a minha vida pessoal com esse vídeo técnico, mas a coisa pra mim tá tão ainda... Ai, preciso falar, sabe? Que acabou se misturando, eu peço desculpas, aí o vídeo fica um pouco mais longo do que precisava, mas eu vou destrinchar daqui pra frente e eu te convido, caso você tenha uma criança que esteja com suspeita, eu te convido a seguir esse canal, porque eu vou trazer muita coisa interessante do que eu tô aprendendo e colocando em prática e já vendo diferença na aprendizagem do meu filho. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.